Bom, então hoje nós estamos no nosso 6º episódio da fé e eu pensei num assunto aqui que eu creio ser bastante importante e é uma dúvida que muita gente tem, que é a seguinte: tendo fé, confiando em Deus, acreditando no nosso primeiro estágio, esperando, confiando, eu posso pedir um sinal para Deus? Esse é o tema de hoje. Posso pedir um sinal para Deus? Então, vamos lá, vamos desenvolver um pouquinho isso. Deus fala conosco de inúmeras formas e também por sinais. Ele mesmo entrega sinais. Diz a palavra dele no Salmo 19, no versículo de 1 a 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, mas se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Até aí, veja só. O que a Bíblia diz? Que Deus, os céus, eles apontam sinais da grandeza, do poder, da habilidade de Deus de fazer as coisas, como um Deus criador. E diz aqui, dia após dia, eles continuam a falar, sem voz, sem som, mas amanhã vai amanhecer e lá estará aquele sol brilhando, aquele nascer do sol radiante. Isso vai trazer luz, vai trazer calor, e aquilo vai ser um sinal de que Deus está, que Ele é, que Ele criou tudo, que Ele é Senhor do universo, das estrelas, não é? À noite está lá a luazinha linda, brilhando. A gente vai olhar as estrelas no céu e nós vamos ver que Deus está no controle, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele deixou os céus como um grande display, né? Como uma grande vitrine do seu poder. E eu acho isso muito maravilhoso, porque, como eu já disse outra vez, tem céu aqui, tem céu no Alasca, tem céu lá na Argentina, na Rússia, em todos os lugares, certo? Então, o display de Deus está claro, e lá no livro de Romanos ainda fala que a obra das suas mãos se declara através dos céus para que ninguém tenha nenhuma desculpa, ou seja, Deus fala através de sinais. Mas a pergunta, é lícito para a gente pedir sinais para Deus? E a resposta, ela é dupla, sim e não. Vamos começar pelo não, né? Então, lá no livro de João, no capítulo 6, tem um episódio que ocorre com Jesus, que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. E aí, as pessoas viram aquilo e ficaram empolgados, né? Como é que um cara consegue fazer isso? Porque quando ele andou por cima do mar, 12 discípulos viram. E depois contaram para bastante gente, mas só eles viram, né? Quando ele curou lá uma pessoa, um viu, o outro viu, o leproso contou. Mas quando ele multiplicou pães 2 vezes para 5.000 pessoas e depois para 4.000 pessoas, e sobraram cestos e cestos de pães, mais os peixinhos, aquilo pegou. Aí Jesus, onde ele ia, a turma ia. E muitos se aproximavam dele com esse propósito. Olha, alguém me contou, faz um sinal pra gente. Tipo, né? Tira da cartola um coelho, mostra aí o teu poder. Então, veja só lá em João capítulo 6, versículo 30 e 31. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Até aí. Olha só, então eu estou encurtando aqui porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, então eu não quero perder muito tempo com estes textos. Mas o histórico é esse. Já tinham encontrado a Jesus. E Jesus falou: olha, vocês não estão me procurando porque eu multipliquei, eu alimentei a multidão. Vocês estão procurando porque vocês querem um sinal. É isso que vocês têm. Vocês estão com outras intenções. Jesus sabia. E aí ele falou, perguntaram, aí eles falaram, mas nós queremos muito fazer a vontade de Deus.
Aí Jesus respondeu: a vontade de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou, que sou eu. Aí ele falou, no 30, se você deseja que nós creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Aí, ó, tá aí uma ideia. Faz um sinalzinho só para a gente ver se a gente crê mesmo. O que o Senhor pode fazer? Ó, uma dica, hein? Moisés trouxe pão do céu, maná. Quem sabe você com isso se inspira para, né? Nós estamos aqui num monte de gente. Você já multiplicou o pão para 5.000, para 4.000, pode ser para nós aqui também. Vamos ver, não é? E, na verdade, Jesus conhecia bem o coração deles. E aí Jesus pegou e falou, então no versículo 33 a 35, ele responde o seguinte. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então vejam só, o que Jesus estava dizendo? Cara, a questão não é eu alimentar 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Realmente isso é fantástico. Mas a questão é você e as 4.000 e as 5.000 terem um pão que possa alimentá-las para sempre. Eu sou muito maior do que o maná que caía todo dia. O que era o maná? Era um pãozinho que Deus dava para aquele povo durante 40 anos. Nunca faltou. Aquele pãozinho estava lá todo dia de manhã, como eu já falei em outras ocasiões. E eles falaram, Moisés nos deu o pão do céu. Ele falou, o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é aquele que alimenta por um dia, mas é aquele que alimenta por toda a eternidade. E aí eles falaram, então nos dá esse pão. Eles não entenderam, os caras não conectavam. Os olhos deles estavam voltados para baixo, para esse mundo, para aquilo que era material. E aí Jesus completa, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo questões materiais? Claro que não. O que ele está dizendo é essa fome que está no seu coração, essa sede que você tem de ser preenchido, de ser alimentado, de ser satisfeito, é essa que você vai ter satisfeita através da minha pessoa, Jesus Cristo. Então, esse tipo de sinal de pessoas que vão atrás de Jesus por causa de sinais, eu até escrevi um negócio aqui. A verdade é que quem precisa de sinais para começar a crer, irá precisar de sinais a vida toda para não deixar de crer. Então Jesus conhecia o coração deles. Paulo mesmo dizia nas suas cartas, lá em Coríntios, ele fala, os gregos procuram sabedoria, ou seja, filosofia. Os judeus querem ver sinais para avaliarem se creem ou não. Falei, esse negócio desse cristianismo, deixa eu ver. Me fala da filosofia que está por trás disso. E os judeus falavam, puxa, não tem um sinal assim para a gente crer? Então, esse tipo de sinal desafiador, um sinal tacanho, material, não é isso que realmente agrada o coração de Deus. Agora, existem sinais sim que nós podemos pedir para Deus e nós vamos ler hoje sobre a vida do cara que, na minha opinião, é um dos campeões de pedir sinais para Deus. O nome dele é Gideão. Lembra que a gente já estudou a história de Jacó, estudamos a história de José, mas hoje nós vamos ler a história de Gideão. Então nós vamos ler o livro de Juízes, capítulo 6, versículo de 1 a 40. Depois a gente vai ler mais. Mas é uma história, e essa história ela é curiosa e eu vou parando aos pouquinhos para poder explicar para vocês. Qual é o contexto da história? Eu sempre explico o contexto. O povo saiu do Egito, liderados por quem? Moisés. Atravessou o mar, foi até o monte, recebeu a lei. Legal. E daí? Era para entrar na terra prometida, duvidaram, não creram. Lembra dos 12 espias, foram lá olhar. 10 não creram, 2 creram, Josué e Caleb. O que aconteceu? Deus falou, quer saber? Essa geração é muito incrédula, porque já tinham tentado a Deus várias vezes. Criaram o bezerro de ouro, etc. Esses caras não vão entrar. Pode andar, vocês vão dar uma volta de 40 anos. Quando morrer toda essa geração, os seus filhos vão poder entrar. Bom, e assim foi. Josué e Caleb, Josué liderando o povo, chegaram de novo, entraram na terra prometida. A terra prometida foi conquistada por eles. Isso é assunto para um outro dia. Josué morre. Você pega o livro de Josué, lá no finalzinho ele morre. E diz a Bíblia que
as pessoas, os que estavam lá, morando, vivendo da bênção de Deus, nas cidades que eles não construíram, nos poços que eles não cavaram, nas videiras que eles não plantaram, eles estavam vivendo daquilo que Deus tinha conquistado, porque Ele que deu a vitória. O povo guerreou sim, mas Deus deu a vitória porque aquele povo que estava lá era muito mais forte que o povo judeu, mas eles, os israelitas, eles esqueceram de Deus e começaram a pecar assim que Josué morreu. O livro de Juízes, então, ele narra pessoas levantadas por Deus a cada vez que o povo pecava, se afastava, estava longe de Deus, eles apanhavam, sofriam, ficavam debaixo de cativeiro de nações, aí eles se livravam de Deus, recorriam a Deus, Deus mandava um juiz, que era uma pessoa que julgava, mas que na verdade era um libertador, que ia livrá-los da mão dos seus inimigos, tá certo? Então tem vários, né? O último deles é Samuel, que foi quem, inclusive, ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel. Mas tem a história de vários. Gideão é um deles. Então, qual é o contexto? Povo escravizado. Por quê? Porque se afastaram, adoraram os deuses das nações que Deus tinha falado 300 mil vezes para não fazer isso. Ele era o Deus vivo, ele tinha libertado. Bom, esse é o contexto. Então, vamos ler a partir do versículo 1 de Juízes 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Até aí. Ou seja, gente, pense uma situação ruim. Estava tão ruim que os caras fugiam e faziam esconderijo nas montanhas. Tudo que eles faziam era escondido, porque se eles fizessem à luz do dia, se eles plantassem, se eles começassem a prosperar, vinham os midianitas e atacavam e saqueavam tudo, tudo. E diz aqui, como uma praga de gafanhotos, e eles eram tão numerosos que era impossível contá-los. Então, veja essa situação. Olha só como Deus age mesmo numa situação tão adversa, né? Nós estamos falando do nosso Brasil, da pandemia, nós estamos falando de que reina uma confusão, mas nós precisamos confiar que Deus atenta para todas as coisas. E Ele atentou para a do povo dele nesta situação do saque, né? E da dominação por 7 anos dos midianitas, tá certo? Então continua sendo aqui. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então tá aí a explicação. O que aconteceu? O povo se desviou de Deus, o povo foi fazer besteira, adorar os deuses que não deviam, se prostituíram, uma desgraça. O que aconteceu? Cumpriu-se a palavra dita lá atrás, não é? Se a gente lê o livro de Deuteronômio, ele fala, olha, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, Deus fala, tomem cuidado para não se desviarem, porque vocês vão querer adorar os deuses deles, que são pau e pedra, deuses que não salvam, mas eu vou liberar vocês com mão forte. Bom, ele sempre repete isso. Bom,
Então, o que aconteceu? Como é que Deus, então, libertou a Israel ao levantar Gideão? Vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer, Gideão. Não, Abiezer, ponto. Não é o Gideão? Não, ponto. Isso. Gideão, filho de Joás, que o gato está bem na minha perna. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha só, Deus aparece um anjo para ele e fala: cara, Deus é com você, guerreiro corajoso. Olha o que Deus viu em Gideão. Aí, o que Gideão responde? Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas? Então, a mente de Gideão estava assim, ele estava vendo o presente. O que eu sei, eu ouvi pra caramba falar dos seus milagres, dos seus sinais, mas o que eu sei é que nós estamos escravizados pelos midianitas. E como é que o Senhor diz que está conosco? Certo? É uma boa pergunta. Hoje em dia, muita gente tem perguntado isso. Onde está Deus com essa pandemia toda? Deus permitiu porque ele tem propósitos e ele, às vezes, na sua vontade permissiva, ele deixa com que aconteça para que muita coisa seja revelada. 1, 2, para que a nossa fé cresça. Deus mata vários coelhos com isso. É o prazer de Deus que pessoas morram na pandemia? Não, mas não é prazer de Deus que as pessoas morram nos seus pecados ou morram de outras coisas também. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? O que Deus respondeu para ele, o anjo de Deus? Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Então aí o anjo já partiu para, bom, cara, tô gostando de ver essa indignação no seu coração. Vai com essa força que vai dar certo. Eu sou com você. Então, às vezes, gente, precisa ter uma certa indignação no coração e a gente sair da zona de conforto. Porque essa turma corria para as cavernas, ele mesmo estava lá, né, debulhando lá, escondido no fundo para os midianitas, e a gente, se deixar, a gente não vai levantar em oração, a gente vai deixar as coisas acontecerem, não vamos clamar a Deus. Então, ele falou: vai que sou eu quem te envia. E aí Gideão fez a pergunta: mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Em outra tradução diz assim: minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés, que já não era uma tribo também, né? A gente não ouve falar de Manassés, já ouve falar de Judá, de Levi. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ou seja, Deus foi buscar um cara indignado, mas que estava ali e que poderia ser usado por ele, o menor da família dele, o menos provável, o cara que ninguém acreditava. Sabe por quê? Porque Deus também faz os seus sinais. Este sinal serviria para aquele povo. Pega um cara, um Zé Gaiola, um cara simples, e pega esse cara e esse cara vai libertar. Bom, e aí o que aconteceu? Deus responde para ele de novo: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Opa! Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal. Pronto. De que é mesmo o Senhor. Aí começa a sessão sinais de Gideão. Então me dá um sinal que é o mesmo Senhor quem fala comigo. Aí o sinal dele é curioso. Vamos lá. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão,
E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Opa, tá o sinal. Qual é o sinal? O sinal é: Deus falou comigo. Aí arrepia. Era Deus mesmo. Era Deus. Bom, então se é o Senhor que está falando, caramba, eu vou trazer aqui, o que eu faço? Ele teve a ideia, Deus falou, boa ideia, faz isso, e aí o anjo queimou tudo aquilo. Aí Gideão, quando aconteceu isso, ele teve a seguinte reação. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Porque está escrito que ninguém pode ver a Deus face a face, não é? Moisés, que era Moisés, ele subiu ao monte, diz a Bíblia que ele viu por trás, Deus passando, né? E escrevendo aquelas letras naquela pedra, os 10 mandamentos naquelas pedras. E aí ele sabia dessa história, ele falou, agora eu vou morrer, agora ferrou de vez, já estava ruim, agora ferrou de vez. Aí o que Deus fala para ele? Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Que quer dizer, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Então veja bem, Deus convoca Gideão, dá o sinal que Gideão pede, Gideão não vai morrer, Deus é quem está chamando, e aí Gideão faz o quê? O que não se fazia há muito tempo lá em Israel. Construir um altar para Deus, ao Deus vivo, não a Astarote, não a Baal, não aos deuses dos povos, mas ele foi lá e ele colocou o nome. Isso era comum, colocar um nome no altar. Ele colocou, o Senhor é paz. Por quê? Porque o Senhor disse para ele, fique em paz, não vai acontecer nada com você, você não vai morrer. E esse altar, segundo eles, até quando estava sendo escrito aqui, está lá até hoje. Bom, e aí? Vamos ver a continuação disso. Espera aí, alguma dúvida, gente? Tudo certo? Podemos continuar? Ok. Continua. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez a Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Então, qual o próximo passo de Gideão? Fazer um sacrifício ao Deus vivo. Ele tinha edificado um altar, ou seja, ele tinha restabelecido o culto a Deus, de gratidão, reconhecendo que Deus é paz, e ele tinha, então, amando de Deus, derrubado os altares dos deuses falsos, fez lá, pegou lá o poste ídolo lá da Azera, o Azerá, fez lá uma fogueirinha e ofereceu um sacrifício para Deus, que eram coisas já determinadas há muito tempo que também não estavam acontecendo, não é? Acontece que os habitantes acordaram no dia seguinte e viram que isso aconteceu. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Então, o que começou a acontecer? Uma consciência, aqueles que estavam cauterizados, adorando deuses que não eram deuses, falaram, não pode derrubar o altar. Quem fez isso? Aí Joás, que era o pai do Gideão, falou, peraí,
o cara não é Deus? Ele que se defenda, cara. Então, se ele é Deus mesmo, ele que vai destruir quem foi que destruiu o altar dele. Isso é Deus. Agora, se ele é falso, então a gente vai ter que defendê-lo, é isso? Aí aconteceu um fato que... Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Então, Gideão acabou tendo um apelido. Esse que Baal lute com ele também pode ser traduzido que Baal se defenda. Então, quando todo mundo encontrava com Gideão, que era o menor da família dele, de uma tribo de Manassés zoada, todo mundo encontrava e falava, ó, aí vai o Baal que te defenda. Baal que te defenda, meu filho, né? Não tem isso aí? O Baal que te defenda, né? Deus que te acuda, não tem isso? Deus que te acuda. Então, o Baal que te defenda. Por quê? Porque ele foi lá e quebrou. E aí eles não queriam mais destruir a Gideão, mas sim, eles falaram, bom, se Gideão fez isso, não aconteceu nada com ele, bom, vai ver que esse cara tem algum valor. Vamos ver a continuação porque ela é curiosa. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. De Abiezer ou Abiezer, não sei. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao seu chamado. Então foi a hora em que Gideão falou, bom, agora deixa eu chamar a galera para a gente lutar contra os midianitas. Então havia um líder que tinha se levantado, finalmente a coisa vai rodar. E aí o que aconteceu com Gideão? Então Gideão disse a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Então quem era Gideão? Um cara que tinha uma fé claudicante. Ele era um cara simples. E ele foi pedindo sinais a Deus. Mas ele, ao mesmo tempo, foi fazendo o que Deus mandava. Veja esse último sinal, esses dois últimos. Ele pegou uma lãzinha, falou, bom, Deus, se é o Senhor... Eu sei que você já falou que é o Senhor, você já queimou o altar, já... Tudo certo. Mas não fica bravo. Eu vou pedir mais uma coisinha. Eu pego esse novelinho de lã, ponho aqui. Vai cair o orvalho, né? E se ele estiver seco e ele estiver molhado, só ele, então eu vou acreditar que o Senhor me enviou. Aí ele pegou, no dia seguinte aconteceu. Aí ele falou, não, mais uma, vamos inverter para ver se é mesmo. Ou seja, ele vai estar seco e tudo ao redor vai estar molhado. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer a nossa vida. Porque aconteceu em pouco tempo aquilo que acontece na nossa vida. Porque conforme a nossa vida vai passando e as demandas vão surgindo para o nosso trabalho, para os nossos filhos, nós também vamos chegando diante de Deus e falar, Deus, olha, cara, eu sei, eu já ouvi, já li, mas não dá para você fazer um sinalzinho para mim, só para dar a pista de que, assim, o Senhor está comigo, o Senhor me chamou, que é o Senhor quem vai me guiar, não é? E assim, essa história, ela narra que Deus, se o negócio parte do coração, ele pode ser feito, mas tem que partir do coração. E aí, Gideão tinha um ideal maior, que era libertar o povo, e Deus tinha comissionado ele para isso. Então, em determinadas situações, os sinais são válidos. Vamos ver como é que continua, porque tem mais. Capítulo 7,
Agora é uma hora bem interessante. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Olha só, Deus também tem os seus sinaizinhos, certo? Ou os seus grandes sinais. Ele falou: legal, Gideão, você convocou todo mundo veio. Mas vamos ver esse povo se tá na pegada como você, não é? Tem guerreiro demais. Se essa galera toda for lá, no fim eles vão falar que eles que ganharam. Então, vamos fazer o seguinte. Qual que é o sinal de Deus? Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Aí tá bom, hein, meu? Os caras assim, com aquela pegada de guerreiro, né? Se tiver alguém que é o tipo medo, de jeito nenhum. Tinham 32.000, 22.000 voltou para casa, cara. Só na pergunta que Gideão fez: alguém com medo aí, galera? Né? Então o pessoal vazou. Óbvio. Todo mundo foi embora. Por quê? Lembrando que os exércitos midianitas eram muitos. E aí, vamos pensar. Se eles não fossem lutar, poderiam morrer. Mas se não fossem lutar, eles iam continuar escravos. Mas eles não quiseram saber. Estavam naquele mood de, eu vou me enterrar de novo na minha caverninha lá da montanha, eu vou plantar e colher escondido, não vai rolar. Tudo bem, 22.000 foram embora e aí continua. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Olha só o sinal que Deus falou para Gideão fazer. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebam água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Gente, vamos combinar. Os caras eram que nem gafanhotos, não dava para contar o número de camelos deles, certo? Aí Deus chamou Gideão, que não era o general, ele era um Zé Gaiola, era um simplesinho de um cara. Deus falou: não, você vai libertar. Quando o cara conseguiu convocar a turma toda, 22.000 vazaram, ficou 10.000. Deus falou: não, ainda tem muita gente. Vou fazer o seguinte: o cara que beber abaixado pode ir embora. E o cara que trouxer água à boca, ou seja, o cara que é vigilante, o cara que ajoelha e traz água à boca, esse vai. 300 caras fizeram isso. Aí Deus falou: agora tá bom. 300 é um número bom pra gente ir lá e ganhar dos midianitas. Aí vocês vão acreditar que fui eu que fiz. E quem sabe vocês não vão mais adorar a Azerá ou Azera e nem a Baal. Quem sabe vocês vão poder contar para os filhos de vocês, porque lembra quando começou o texto, gente? Gideão dizendo para Deus: nossos pais disseram que você foi lá, fez as 10 pragas no Egito, sustentou a gente no deserto, mas o que eu sei é que nós estamos aqui escravizados, certo? Então Deus falou: você quer um sinal legal, assim, tipo, para você contar para os seus filhos, e ser forte o suficiente para você não me trair mais, para você ser fiel, andar comigo, confiar? Bom, então eu vou te dar agora, cara, então vamos lá. E assim foi. Então, esses 300 foram escolhidos por Gideão. E agora vamos ver como é que a coisa andou. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão descendo o vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Então veja bem, agora Deus não esperou
Gideão pedir mais um sinal. Ele falou, cara, eu sei que você está com medo, eu sei, 300 é pouco, tá certo. Mas vamos fazer o seguinte, já que você é um cara que gosta de sinais, faz o seguinte, desça até o acampamento dos midianitas, só você e o seu servo, que eu vou te mostrar uma coisa. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Olha isso, cara. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse, tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então, bateu numa tenda. Ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu, o sonho só pode significar uma coisa, a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Olha só a interpretação do sonho. E Gideão escutando com o servo dele ali. E Deus falou para Gideão, você vai lá e vê o espírito que eu coloquei no coração deles. Eles estão apavorados, eles sabem que você vai ser o cara que vai livrá-los. Lembre que Gideão, até pouco tempo atrás, estava escondido, era o menor da menor tribo, o mais pobre. E Deus estava levantando esse cara. Quando ele ouviu aquilo, ele falou, bom, peraí, quantos sinais eu já pedi? Quantos sinais Deus já deu? Quantas provas ele já deu do seu poder, do seu amor para comigo? Bom, então, vamos ver a continuação. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarem as nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Então a cena, sem aqui, sem ali, sem lá, todos parados com as trombetas e gritando com aquela tocha, os caras acharam que tinha um exército enorme. Uma multidão, não é? E aí? Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. E aí a continuação é que eles perseguem os caras e acabam matando os caras e destruindo os seus inimigos. Então, pela mão de Gideão, por uma estratégia improvável, por alguém improvável, Deus libertou o seu povo. Gente, a conclusão que eu queria mencionar aqui. Deus é e faz obras não convencionais. Ele é um Deus não convencional e ele faz obras não convencionais. Existe algum padrão, não é? Eu sempre me nego a dar fórmulas. Vocês que andam conosco há muitos anos sabem disso. Não existe receita de bolos para agradar a Deus. Mas eu sei que existe receita de bolo para não agradar a Deus, não é? Então, se você trocar o Deus vivo por um Deus que é morto, isto não é uma coisa que vai agradar a Deus. Então, se você é um cara que está lá com medo, você é um cara desobediente, um cara teimoso, ok, Deus perdoa, mas ele nos convoca a sairmos da nossa zona de conforto, né? Então, neste caso, como é que foi? Ouviu Gideão o chamado de Deus, ouvimos nós os chamados de Deus, limpamos a área, ele foi lá, destruiu os altares, as coisas erradas,
as áreas de comprometimento da nossa vida que não agrada a Deus, aquilo que Ele nos pedir, não é? Às vezes tem coisas que estão lá dentro, né? Compartimentos no nosso coração que não agradam a Deus. Deus sabe que eles existem, a gente sabe que eles existem, a gente vai escondendo, aí um belo dia Deus fala, cara, ó, se você quiser ir para frente, você vai ter que lidar com isso. E eu vou te ajudar. Você vai ter vitória contra esses inimigos que querem destruir, porque o salário do pecado é a morte. Se isso acontecer, nós podemos sim esperar por sinais não convencionais dele. Então, a minha conclusão, gente, é o seguinte: podemos sim pedir sinais a Deus, mas se eles não vierem antes, como foi o caso do Gideão, certamente eles virão depois, como resposta da nossa fé em nosso Deus, Criador, criativo, não convencional, que tudo pode e tudo faz por nós. Então, hoje nós tivemos um testemunho do Edu falando que Deus deu para ele uma paz que ele não pode explicar. Qual é o livramento que ele vai dar? Eu não sei. Isso está na mão dele. O como nunca é a melhor pergunta para a gente fazer para Deus, porque Deus é o Deus criador de todo o universo. Então ele tem 1000 saídas. A gente já pensou em todas, mas Deus tem muitas outras e portas que a gente não pensou vão se abrir, porque Deus é Deus. Quando nós estamos cercados com inimigos mentais, inimigos no coração, pecados, pessoas, não é? Situações, Deus ele vem em nosso socorro. E às vezes nós, na nossa fé pequenina ou debaixo de muito sofrimento e opressão, nós vamos pedir sinais para Deus. E se nós pedirmos com o coração sincero, Deus vai nos ouvir. Como ouviu a Gideão, veja quantos sinais Deus deu. No final Deus estava andando de lambuja, né? Falou, meu, você pediu alguma, eu vou te dar outros. Mas o maior sinal era o livramento que ele ia fazer. E o livramento não convencional. Então, Edu, espere um livramento não convencional, meu irmão. Vai vir de um lugar que você não sabe, de um jeito que você não sabe. Eu posso dizer isso para você, porque Deus tem feito isso na nossa vida, né? Tem um livramento por trás, Deus está presente. E Ele, então, vai trazer uma solução não convencional. Porque se fosse convencional, a gente não edificaria a nossa fé. Se o negócio foi quando a gente está com o caixa cheio, não é aquilo que vai fazer a nossa fé bombar. Mas, ó, eu vou dizer uma coisa. Quando o caixa está vazio, quando a saúde está fraca, quando nós estamos com problema de relacionamento e Deus vem ao nosso socorro e nos dá um livramento sobrenatural, aí nós podemos saber que Deus esteve por nós. E aquilo vai marcar a nossa vida, marcar a nossa fé, de tal maneira que nós vamos poder confiar em Deus, não só nessa situação, mas nas próximas, porque Ele vai continuar sendo fiel. Amém, queridos? Tá bom? Então, esse é o estudo de hoje sobre os sinais de Deus.